hoje com o Luiz Salmeron, que vai conversar conosco sobre a temática sociedade e ESG. O Luiz Salmeron, pessoal, ele é graduado em marketing, ele é especialista em gestão de cidades pela Facem, ele tem pós-graduação em gestão pública municipal pela Unifesp, é um jovem que já atuou como conselheiro nacional de juventude por notório saber em políticas públicas da juventude, participou de uma série de missões internacionais representando o país no exterior, tendo chamado a atenção deste que vos fala, a missão em 2019, quando ele participou na Organização das Nações Unidas, na temática de juventude e objetivos de desenvolvimento sustentável. Olá, Salmeron, muitíssimo obrigado por aceitar o convite do Badaró e De Luca, uma grata satisfação tê-lo aqui para conversar conosco sobre, de novo, sociedade e ESG. Olá, Rui. Agradeço o convite. Você é uma pessoa também entusiasta da inovação e também das atualidades. E eu acompanho o trabalho que vocês têm feito. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Todos que nos veem, espero que eu traga boas contribuições e colabore com o debate e discussão aí do que nos espera, né? Daqui para frente, que nós temos um desafio que esse Brasil, que dizem que é o país do futuro, que chegue logo esse futuro, né, Rui? A É gente possa estar exatamente aí isso. ao tamanho dos desafios que nós temos e oportunidades também. Salmeron, conta para gente sobre essa temática de sociedade e ESG. Onde se dá a conexão e qual a importância das práticas ESG neste ambiente, nos dias de hoje, para a sociedade? Sim, Rui, acho que iniciarmos o bate-papo, o conceito de sociedade, né? SG, ela está hoje digamos, vamos colocar numa linha, ela estaria quase que dentro do contemporâneo, né? Que nós temos informação de hoje, é uma linha final. Iniciando o conceito de sociedade, os humanos em si, tinham o conceito de nômades. Então, eles, pela sua sobrevivência, eles iam trocando de área, de terreno, para a sua própria sobrevivência. Com o tempo e dominando certas habilidades, com nós, humanos, conseguimos desenvolver a própria produção de alimentos e também buscar espaços onde nos deram, né, a proteção e segurança de moradia, de proteção do frio contra predadores. E a sociedade começou a humanidade se aloca em espaços e começa a criar um conceito de comunidade. E com o crescer desse aglomerado surge o conceito de sociedade, que é se relacionar, né? E Rui, você como um advogado, né? Você sabe que as leis elas são criadas conforme as culturas. E assim também, antes de se tornarem leis, entram-se discussões entre as pessoas para buscar um meio comum onde busque uma harmonia, né? Hoje nós vivemos num modelo social, de sociedade, de se relacionar, onde parece que as coisas funcionam de uma forma muito fácil, mas nem sempre foi assim, né? E dentro dessa construção surgiram vários conflitos, né? A história nos diz, né? Quem gosta de ver um pouco aí sobre como que nós chegamos até aqui, nós tivemos há pouco tempo, né, grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, depois, infelizmente, a Segunda Guerra, e para que a sociedade buscasse uma harmonia, foram criados alguns organismos para que guerras não acontecessem novamente. Infelizmente, nós temos dois ambientes de guerra hoje, né, acontecendo no planeta aí, entre outras guerras, mas guerras colocadas assim de modelo convencional, de guerras de conflito físico, né, nós temos aí acontecendo. É, mas para que isso não acontecesse, não acontecesse mais, né? Mais vezes, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado um conceito de um organismo que é muito conhecido hoje, que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, para que buscasse de forma consultiva, é importante colocar que a ONU ela não é deliberativa, não delibera nada, né? Mas a ONU ela é consultiva, então é um organismo onde as nações podem consultar a informação para que não tenha esses conflitos. Então, lembrando, né, daquele modelo social de que o homem que se aloca e começa a viver e tem os interesses para buscar aquilo, para diminuir esses conflitos, tem que buscar surge o conceito de sociedade.
trazendo para algo mais contemporâneo, a gente traz a ONU, que a ONU ela é um organismo aí que busca mediar conflitos para que não tenham novas guerras. Infelizmente, estamos vivendo 2 períodos de guerra aí, mas a ONU tem esse objetivo, né? Buscar o equilíbrio entre as nações. Lembrando que são culturas diferentes e é natural que surjam conflitos de ideias e visões diferentes. Bom, e para que isso de forma organizada, nós não podemos só falar das nações, porque das nações é questão de cultura, de governo, de ideias, né? Porque existe um modelo hoje que permeia todos os países, mais de 190 países que são reconhecidos pela ONU, que é um modelo de linha de produção, do setor produtivo, e isso também para que não tenha um conflito na maneira, não surjam conflitos na maneira que esse setor produtivo não desenvolva de forma não sustentável. A ONU também cria uma provocação para que as principais organizações do planeta comecem a pensar também que não é responsabilidade somente desses governos, né, que não gerem conflitos, mas também as próprias organizações. E aí surge esse conceito de ESG, que são os desenvolvimentos sustentáveis com uma base em governança, né? O que é essa provocação? Ela acontece em 2004, no encontro que acontece, e o presidente à época da ONU, né, que estava à frente, faz uma provocação nessas 50 principais instituições globais para que elas comecem a pensar o planeta para 2030. Olha, em 2004 tem essa provocação, nós estamos quase em 2030, parecia tão distante. 2024 está quase chegando, né? E essa provocação ela é feita e essas organizações aceitam esse desafio e de lá para cá começam a se criar essas agendas. Olha, nós temos, eu estou falando de Sorocaba aqui, essa mensagem naquela época, em 2004, não imaginava a força da internet, né? Se pós-pandemia que trouxe aí a internet, o acesso, né? Que digitalizou muitos processos, e nós estamos falando disso, de uma agenda que foi pensada em 2004. Então, voltando à importância de instituições e pessoas que se importam com problemas reais, né? Em trazer essas agendas. Então, o que são essas agendas aí? São agendas que dão indicadores, que nos dão um norte. E junto a isso, da ONU, lembrando, falando da ONU, que ela está aqui para gerar conflitos e buscar pontos de equilíbrio, em 2004 traz o ESG, e depois, em 2015, é criado a Agenda das ODS, que foi citado pelo Rui aqui, que eu fiz uma capacitação na ONU, na New York University, foi feita uma parceria, então eles selecionaram alguns jovens de países pertencentes à ONU, eu fui convidado para passar uma semana lá fazendo essa capacitação, e eles começam a construir essa agenda sustentabilidade do setor produtivo junto do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele está aí no tripé entre governo, instituições, né, sem fins lucrativos, e o setor produtivo, o setor privado. E o ESG, ele é voltado para modelos de governança. Então, hoje eles caminham juntos, porque foi percebido que não tem como você, como o ser social, né, falando sobre sociedade, que nós vivemos num organismo, num tecido social, você não é um ser diferente no seu trabalho, você não é um ser diferente na sua universidade, ou se você não é um ser diferente na sua casa, com seus familiares. Você é a mesma pessoa. E você deve se orientar dentro dos seus comportamentos, ter essa conduta de forma sustentável. Então, essas agendas ela vêm para trazer uma oportunidade de a gente fazer mais e melhor de forma sustentável, né, Rui? Então, tentando fazer espero que eu fui um pouco prolixo aqui, mas para fazer, é tão difícil você trazer tanta informação para tentar contextualizar o que é a questão da sociedade e o porquê a importância de se falar sobre a ESG e esse caminho que está sendo percorrido junto das ODS, né? Para que a gente não fique vazia essa conversa, né? Ao contrário, Salmeron, você fez um passeio aí pela história. Aliás, foi bastante ousado, né? Tratando até de temáticas relacionadas à sociologia, de como os seres humanos se relacionam, seja em comunidade, do surgimento das regras, a convivência em sociedade, os diversos tipos de sociedade, e na sequência fez muito bem, né, um panorama aí histórico e tratando até de temáticas que são da minha área, né, do direito internacional público,
onde leciono e já há algumas décadas a disciplina, onde fiz o meu mestrado e o doutorado, e fiquei bastante feliz da forma como você tratou a questão da importância da Organização das Nações Unidas enquanto organização internacional criada em 1945 pelo Tratado de São Francisco, cujo objetivo principal era a manutenção da paz e segurança internacionais, mas você não ficou nesse foco, que é o foco padrão. Ao contrário, você falou assim: olha, atenção, gente, a Organização das Nações Unidas é muito importante para debater as questões relacionadas à sociedade, tá? E ao fazer isso, você chamou a atenção, né, pelo menos a mim, e tenho certeza de todos que estão a nos acompanhar, do seguinte ponto, que existe uma dimensão internacional, ela é bastante importante para a construção dos relacionamentos entre as diversas nações, entre os diversos países, mas não menos importante é no seio da sociedade e por meio de práticas sustentadas é que se constrói um ambiente saudável. E então eu achei magnífico isso. E diz uma coisa para mim, Salmeron, no âmbito municipal, eu vou estrangular agora Boa. o objeto da nossa conversa, sociedade e práticas ESG. No âmbito municipal, como você enxerga a possibilidade de se implantar as práticas ESG em um município? E assim, estou sendo perigoso porque eu sei que você tem uma experiência bastante grande, né, com relação à gestão pública de cidades. Então, é nesse sentido. Sim, Rui, vou fazer um recorte em duas partes, né? Como a ESG é muito ampla, e eu vou colocar primeiro a questão de governo, né? Falar sobre governo, né? Questão do Uhum. Estado, e também falar sobre o setor produtivo, que nós temos, falar sobre Sorocaba principalmente. Eu vou começar pelo governo e Estado. Acho que é legal deixar bem claro aqui que existem, dentro dessa divisão do que é governo, nós fazemos uma outra parte. Existe o que é governo, existe o que é Estado, né? Estado é o que fica, tá? É o permanente. São as políticas públicas criadas de forma permanente. E o governo é aquilo que tem início, meio e fim, que são os eleitos, né, que estão ocupando cargos eletivos, que passam aí, no município são 4 anos, né, a não ser o cargo de senador, que ele fica 8 anos, todos os cargos eletivos, eles ficam 4 anos. Então, no município nós temos prefeitos, vereadores ou vereadoras. Nesse projeto, nós temos um plano de governo, né? E dentro do plano de governo, nós temos uma agenda, sim, que pode ser instalada ESG, e nós temos um conceito, que é um conceito das ISOs. São 3 ISOs, que ISO de ISO mesmo, de ABNT, da regra ABNT, que é a ISO das cidades inteligentes. Então, existe uma agenda também, que são 3 ISOs, que identifica uma cidade se ela pode estar dentro do padrão e conceito de cidade inteligente ou não. As ISOs são a 37120, a 37122 e a 37123. Somadas, são uns 200 e, pode falar melhor, memória, 260, 270 indicadores que vão elevar aí o município ao padrão de cidade inteligente. Então, lembre daquela agenda da sociedade. Se nós, imagine lá atrás, né, a dificuldade era ter proteção, acesso ao alimento, né? Depois vão mudando, é Maslow quase a pirâmide, né? Quero me sentir protegido, alimentado, né? Agora as necessidades são outras. Então, o conceito da cidade inteligente tem até indicadores de pressão que você tem, de termostato, de velocidade do vento, qualidade do ar, qualidade da água. Então, esses indicadores, essas ISOs que seguem o padrão nacional, né, de indicadores da BNT, ele está alocado também com as ODS. Então, é uma agenda, de novo, né, remetendo à ONU, a importância da ONU. A gente pensa, às vezes, a ONU não tem muita influência na minha vida. Tem sim. Para aqueles que entendem e utilizam essa agenda de forma positiva, conseguem mudar a sua vida e a vida das pessoas nas cidades também. Então, voltando à questão de governo, quando você tem um governo com planejamento sustentável, e quando eu falo sustentável, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é uma árvore, né? Nascendo uma árvore com frutos. Não é isso.
sustentável a sustentabilidade era muito mais ampla. Primeiro que governo, não existe política pública sem financiamento. Então, a política pública você precisa de recurso. E governo não gera recurso. O governo ele utiliza os recursos arrecadados para diminuir as desigualdades e promover políticas públicas que gerem bem-estar social e também para melhorar o desempenho do setor produtivo. Então, se você depende da arrecadação para poder fazer política pública, você tem que criar um ambiente onde eles se correlacionam, né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de uma agenda sustentável, agora trazendo para nossa localidade aqui, aqui de Sorocaba, o produto que é fabricado aqui em Sorocaba hoje, aqui, vamos pegar uma região. Sorocaba hoje é muito forte na indústria metal mecânica. Por quê? Por causa das empresas automobilísticas que tem aqui. Então, nós temos o grupo Schaeffler, que é um grupo alemão, que está aqui, a INA, LUK, AZF. Você tem também Toyota, que é um outro núcleo, que é uma empresa japonesa, fortíssima. Então, essas empresas, elas já estão implementadas, essas agendas, porque o produto que é produzido em Sorocaba, ele não tá sendo comercializado só aqui. Ele está competindo com a empresa do Canadá, a empresa da China, uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa da Europa, que eles seguem padrões internacionais de qualidade e também são produtos que e têm uma régua de consumo elevadíssima. Agora vamos lá. Quem que manuseia essa máquina? Quem que produz esse produto? Quem que faz a manutenção dessa máquina? São pessoas como eu, como você, elas moram em Sorocaba. Se elas não entenderem essas agendas, se elas não se capacitarem, não estiverem dentro desses processos, elas não conseguem não só trabalhar nessas empresas que seguem padrões internacionais, como elas não conseguem fornecer serviços, produtos para toda uma cadeia que geram milhares de reais aqui todos os dias. Então, a importância de falarmos sobre temas como esse é fundamental para que nós possamos gerar mais riqueza, ter um governo que tenha um saldo positivo para fazer boas políticas públicas. Então, você pensar o governo de forma sustentável é isso, é gerar riqueza, gerar oportunidade para as pessoas com agendas sustentáveis. Acho que isso é uma coisa que é governo, né? E nós temos o Estado. O Estado em si é a forma onde que nós pensamos a divisão da cidade e as leis permanentes, né, as regras, para que ela perdure. O governo, ele pode pensar hoje trocar, por exemplo, agora a metal mecânica que eu te falei, mas de repente Sorocaba volta no tempo e vai agora ser referência em tecelagem. Nós tivemos aqui já referência em tecelagem. Pode acontecer. Então, o governo que perdura 4 anos, ou no máximo 8, né, se for reeleito, ele tem essa autonomia de mudar a vocação. Mas ele tem que pensar que ele entra e sai, tem que pensar a melhor solução para esse período que ele vai estar ali, né, Rui? Então, falar um pouco sobre o município aí, né? Exatamente. Dessa, E Salmeron, então, avança um pouquinho mais e me diz uma coisa. Eu sei que você é expert numa temática chamada cidades inteligentes. O que que é uma cidade inteligente, Salmeron? é. E o conceito de cidade inteligente muito se confunde também com a cidade digital. Cidades digitais, ela também tem um conceito, tem indicadores, tem uma agenda para construir isso, que é muito interessante. Mas, às vezes, uma solução inteligente, ela vem de uma maneira simples, às vezes até mecânica. Ela não precisa de um instrumento digital ou digitalizado para você ter uma boa solução. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que respeita as pessoas, porque quem precisa da política pública são as pessoas e normalmente quem está em maior vulnerabilidade. E quando você ouve as demandas e você entende quais são as principais demandas, as demandas reais, você sabe como solucionar os problemas. Lembra que eu falei que a gente precisa de dinheiro para fazer política pública? E para fazer uma política boa, uma boa política pública aplicada, às vezes você não precisa de muito dinheiro, mas sim de uma solução eficiente, uma solução inteligente. Muitas vezes as soluções elas saem do próprio meio. Você não precisa ter grandes ideias, porque muitas das vezes uma solução, por exemplo, de um problema de saúde é você mudar o atendimento de horário. Por exemplo, uma cidade inteligente é quando você monta uma estrutura de saúde especializada, por exemplo, de pediatria para as crianças, numa região onde a densidade demográfica, isso quer dizer que tem mais pessoas, mais crianças naquela região,
vai ser utilizado como indicador para construir aquele postinho de saúde, né, são as UBS. Então, você não vai construir uma ala de pediatria onde tem idosos, tem que construir onde tem crianças. Como que você vai fazer isso? Buscando dados e indicadores, dados oficiais do IBGE. O IBGE, infelizmente, ele demora muito para fazer a atualização. Então, você tem que fazer o quê? Contratar uma pesquisa para você buscar na cidade onde estão alocadas essas crianças, e aí sim você leva atendimento para elas. E assim como os idosos, mulheres gestantes, lembra que eu falei a questão do governo? A cidade é um organismo vivo, então ela vai se modificando. Então, a cidade inteligente é aquela que ouve as pessoas e traz soluções práticas também de forma digital, né? Mas são as soluções práticas onde melhora a vida da população de forma prática mesmo, de resultado final. Salmeiro, então, a cidade inteligente é uma cidade humanizada, que você bem colocou, citando os exemplos, Uhum. inclusive, e a necessidade do governo ouvir o munícipe, a pessoa. É uma cidade obrigatoriamente eficiente, porque ela se vale aí das tecnologias, como você bem apontou, e é uma cidade, obviamente, sustentável, né? Como você já fartamente nos deu exemplos. E a conjugação dessas três palavrinhas é que nos conduz a uma cidade inteligente, pelo que você está a nos passar, e eu concordo exatamente com isso. É, como que nós conseguimos, Salmeron, na prática, nos dias atuais, implantar uma cidade inteligente? Basta simplesmente ter um governo que queira implantar, ou é preciso que a pessoa, o ser humano, o munícipe, compreenda a importância dessa agenda para o desenvolvimento do município, da região, do estado, do país? O que é preciso para implantar dentro da tua experiência? Implantar o conceito de cidades inteligentes, ele não é simples, porque também ele foge da política infelizmente é praticada não só no Brasil, mas em grande parte do globo, que é uma política de apagar incêndio, quando espera surgir o problema para buscar a solução. E por que que eu quero pontuar isso? Que a cidade inteligente ela tem que buscar soluções não somente para o indivíduo, mas sim para um coletivo. A solução boa é quando não resolve só o meu problema, mas sim o nosso. Porque quando eu resolvo só o meu problema, eu estou gastando tempo, recurso, né, capital intelectual, capital humano, para solucionar um problema único, individual. Também deve ser pensado, não pode descartar ninguém. Mas quando você traz um coletivo para falar dos problemas, você rompe uma barreira cultural, né? Que nós temos um padrão de novo, né? De apagar o incêndio, a gente acaba enxugando gelo. É o famoso enxugar gelo que a gente fala aqui no Brasil. Então, pensaram, para implementar uma cidade inteligente, a primeira etapa, eu brinco quando alguém pergunta para mim, né? Eu vou falar com alguns amigos prefeitos. Quando você coloca num GPS para onde você quer ir, você pode até saber onde você quer ir. Eu quero que minha cidade seja inteligente. Mas qual que é outro dado fundamental que você precisa ter? Que a gente nem dá valor às vezes, que ele pega sozinho. É onde você está. A gente esquece, mas é onde a cidade está. Então, fazer um bom diagnóstico. Porque muitas vezes a gente sabe, ó, eu quero ir, Rui, eu quero muito, eu quero fazer, ser seu estagiário aí no seu escritório, eu admiro o trabalho de vocês. Daí poxa, mas tudo bem, eu já sei onde eu quero trabalhar com vocês no seu escritório. Mas a primeira coisa tem que saber onde eu tô. Eu não sou formado em direito, eu não entendo. Cara, quem sou eu hoje para poder primeiramente, saber o primeiro passo para chegar lá. Então, eu uso essa questão com os prefeitos, são prefeitos, prefeitos, prefeitas, colegas da região, é esse diagnóstico. Então, primeira coisa, que nós já temos as agendas, existem as ODS, existem o conceito e a agenda ESG, existe o ISO. Então, um bom diagnóstico, primeira coisa. E você não constrói diagnóstico nem indicadores sem pessoas. Então, é saber respeitar a cidade, saber que sim, a cidade ela é fragmentada, e que bom que é assim, porque imagina que chato se todo mundo fosse igual. A gente não ia aprender nada, né? Exato. E também valorizar
a mão de obra qualificada, técnica qualificada. A gente sabe que no poder público ainda no Brasil tem uma criminalização de quem trabalha com a política, e é por isso que, infelizmente, boas mentes, bons quadros técnicos acabam se afastando. Então, nós precisamos trazer essas pessoas que têm qualidade para dentro do poder público, nem que não precisa estar na máquina, ser secretário municipal, ser prefeito, mas que pensem em prestar serviço para levantar esses diagnósticos, porque são cabeças pensantes que mudam as situações, que trazem soluções para os problemas. E se nós não criarmos essa oportunidade, vai ser difícil, porque cada vez menos terão pessoas qualificadas, né? A gente vai ter que sempre contar com a sorte, entre aspas, e porque não é a eleição que vai mudar essa trajetória. O que vai mudar é quando as pessoas entenderem que o impacto no governo, o impacto quando você participa da política pública, ele é imensurável o seu tamanho, porque de fato você está fazendo a mudança, a transformação num setor, igual eu comentei aqui, não é só a política pública que você vai sair uma manchete no jornal. Mas pensem que quando você está participando na mudança de um indicador da cidade, está impactando a vida de milhares de pessoas. E aí está fazendo uma transformação não só na questão social, mas sim em toda a cadeia, que nós comentamos nas empresas, nas instituições, obviamente no setor público, e você vai estar trazendo essa agenda de oportunidade para que mais pessoas participem. Então, implementar o conceito de cidade inteligente primeiro, né, fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico, só que você precisa fazer esse diagnóstico, você precisa de pessoas. Pessoas, ouvir, saber ouvir a população, não criar fragmentos desse espelho, e também dar oportunidade para que mais pessoas participem, para que as universidades participem, para que os institutos participem, que o setor produtivo seja ouvido de suas demandas. Aí sim, se fazer um bom diagnóstico para você poder. Aí depois que você sabe onde você está, quem você é, aí você buscar essa mudança e a requalificação do município para uma condição de cidade inteligente, né? Legal. Salmeron, diz uma outra coisa para mim, já em guisa de conclusão aqui do nosso bate-papo. É curto, Sim. mas eu gostaria de ouvi-lo muito mais. Percebi que você tem muitos conteúdos abrangentes que podem elucidar muitas questões, mas na sua fala, há poucos minutos atrás, você disse da importância do governo ouvir a pessoa. Como se faz essa conexão? Como é que a gente consegue ouvir a pessoa? Como é feita a comunicação para que a pessoa seja ouvida pelo governo? É algo que parece simples, mas na prática sempre existem dificuldades. Hoje, todos nós precisamos, estamos em contato com políticas públicas, em todo momento. Quando você vai tirar a cópia de um documento, vai renovar esse documento, quando você vai registrar alguma questão, você vai, enfim, renovar o documento do seu carro, você vai precisar de algum tipo de, enfim, todos os dias você está tendo algum contato com algum serviço público. Mas poucas vezes esse serviço que você utiliza, você é perguntado da qualidade desse serviço, você não tem uma ouvidoria eficiente, e o principal, você não tem um espaço no calendário de janeiro a dezembro para que a população seja ouvida. Existem as audiências públicas, que são sobre temas específicos, daí é uma outra questão que tinha falado de orçamento público, etc., mas elas não são eficientes, por quê? Porque ninguém vai numa audiência pública às 2 da tarde numa quinta-feira. E é complicado. Então, é preciso criar dispositivos para que as pessoas sejam ouvidas. Só que nós precisamos de pessoas específicas, grupos específicos, atuando para que essa informação chegue de fato. É alguém que vá lá e ouça essas pessoas e que traga isso, essa pesquisa de campo, mas esses dados têm que ser feitos de forma responsável, né? Para que essas informações, né, sejam utilizadas para tomada de decisão futura. Então,
é necessário ser colocado a ouvidoria e também a validação dos serviços como prioridade. E nós não temos. Eu vou falar uma coisa aqui que fosse, uma coisa, não é absurda a palavra, mas uma coisa máxima, tá? Por que que não tem a Secretaria da Ouvidoria Pública? Porque não é Claro. prioridade. Porque, você entendeu? Estou trazendo o Uhum. máximo. Eu não tenho uma agenda. Da educação tem, da saúde tem. Mas como que a gente muda isso? Por que não criar isso? Antigamente, há 10, 12 anos atrás, não existia Secretaria de Recursos Humanos. Era uma secretaria de administração. Um ser humano, a mão de obra qualificada ou não, do servidor público, do colaborador ali, ele era igual uma caneta. Era igualzinho, mesmo sistema que avalia, mesma secretaria de administração, tempo, hora trabalhada. Mudou esse conceito. Então, por que não uma secretaria, um organismo que pense na qualidade dos serviços públicos? Como que a população está vendo isso? Estou trazendo conceitos que é, de novo, né, questão de governo. O que que é prioridade? Você tem uma secretaria hoje em Sorocaba, que eu não estou falando que é menos importante, mas de combate às drogas, que eu acho importante. Temos problemas aqui, muitas pessoas vêm de fora para morar em Sorocaba, muitas delas estão fugindo de alguma situação. Enfim, pessoas com muita carência social e precisam da assistência do Estado nesse ponto. É sensível. Mas isso foi colocado como prioridade. Então, será que a qualidade do serviço público também não pode ser uma qualidade? Hoje eu vejo que não é. Então, para você inserir isso, para você trazer o que é real, a real necessidade da sociedade, você precisa ouvi-la e levar isso muito a sério, né? Senão você não consegue fazer mudança. Então, Meron, muitíssimo obrigado por doar o teu tempo para nós. Esse bate-papo foi bastante elucidativo. Você nos trouxe informações que tenho certeza todos irão refletir sobre a importância do público, do poder público para a viabilidade de uma vida melhor. Em suma, é isso. Não há como se implantar políticas públicas sem que haja um esforço da coletividade, da sociedade, confiando na mão de um governo que você disse é transitório para implantar os seus anseios no sentido de melhorar a vida das pessoas. Palavras finais e, na sequência, eu faço o encerramento. Muitíssimo obrigado novamente. Fui eu que agradeço toda a equipe do Badaró, né? Que eu falo em terceira pessoa porque, né, seu sobrenome você leva, né, a empresa. Mas é uma oportunidade de estar falando por aqui. Aqueles que gostaram do conteúdo, sigam lá, é Luiz Salmeron, né, em todas as redes. E eu peço que vocês explorem mais essas agendas e continuem aí acreditando numa agenda sustentável. O nosso planeta precisa de pessoas responsáveis, assim como no setor produtivo, né, no setor privado, nos governos e também nas organizações a responsabilidade tem que vir em primeiro lugar. Então, temos agendas prontas para isso, temos instituições e pessoas como criando conteúdo como esse. Espero que nós possamos ter mais espaço, que vocês participem e levem adiante aí também esses conceitos que são duradouros, que não só para nós. Estamos pensando as próximas gerações que elas também tenham uma condição boa, assim como nós pegamos, que nós possamos deixar melhor ainda para os que virão. Muito obrigado, Rui. Obrigado, Salmeron. Aqueles que nos acompanharam neste episódio do segundo Summit ESG, especial, tratando sobre sociedade, práticas ESG, cidades inteligentes, dentre outras temáticas, eu faço um convite. Conheçam o trabalho do Luiz Salmeron em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, do LinkedIn ao Facebook, Instagram e etc. Vale a pena conhecer o que ele tem desenvolvido dentro desta temática. Esse é um convite pessoal e um grande abraço a todos